Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos à primeira aula base do nosso curso de inglês. Deixa eu arrumar aqui o microfone. A estrutura deste curso funcionará da seguinte forma: iremos ter uma aula base, uma aula mestre, como esta daqui, onde iremos estudar um texto. Não importa se você não sabe nada do inglês, tá? Esses textos criarão contextos e servirão de base para você ganhar vocabulário. Hoje você aprende um pouquinho, com mais um pouco amanhã será uma quantidade maior de palavras, somando palavras a este núcleo de conhecimento todos os dias. No final de alguns meses você terá um amplo vocabulário e um grande domínio sobre o idioma inglês. O diferencial aqui do nosso curso é que nós não ficaremos naqueles exercícios chatos, como vemos nas escolas tradicionais, né? De ficar estudando pequenos diálogos ou começando com bom dia, good morning, hello, good afternoon, essa coisa chata, tá? Onde o aluno desanima porque ele fica naquela coisa repetida. E se fosse esse o propósito de seguir um livro convencional, de uma metodologia convencional, você obviamente não estaria me assistindo aqui, estaria em uma escola convencional, não é mesmo? Então hoje começaremos a estudar um texto. Eu vou colocar o texto aqui do lado, o texto completo. É um texto um pouco grande, se você não sabe nada de inglês, não se preocupe, tá? Eu vou trabalhar frase por frase deste texto, colocando a pronúncia abaixo. E no quadrinho da segunda metade desta lousa, do meu lado aqui, na parte de baixo terá um quadro onde as palavras novas serão apresentadas. Você verá a frase em inglês acima, com a pronúncia embaixo. E nesse quadro eu irei explicar em detalhes, tá? O significado e algumas estruturas que eu considero importante você aprender. Obviamente você talvez não irá absorver todo o conteúdo desta aula, tá? Mas se você reter 50% do conteúdo desta aula, na próxima aula você reterá mais 50% da outra aula e assim por diante, e você criará um grande núcleo de conhecimento no idioma inglês. E além disso teremos aulas adicionais, tá? As chamadas aulas satélite, onde nós trabalharemos exclusivamente um verbo no idioma inglês, algumas expressões adicionais, algumas estruturas gramaticais, tá? Entre outras palavras. Estas aulas serão mais diretas ao ponto e terão uma duração um pouquinho menor, visando dar suporte a esta aula principal, tá legal? Então, vamos começar aqui trabalhando a primeira linha, tá, do nosso texto, que diz o seguinte: Peter always listens to his mother. Tá legal? Peter aqui é o sujeito, é a pessoa, tá, da nossa história, o Peter. A palavra always, eu vou colocar no quadrinho aqui embaixo, já para você pegar o jeito da nossa aula, always, junto com o guia de pronúncia. Always, always. O W tem um som é como se fosse um U, tá? E o A no inglês, ele é como se fosse um E, tá legal? E não A, você não diz always, não. Always, ways. Principalmente se ele vem depois do W, tá? É como se fosse a letra U-E. Always. Always, tá legal? Always significa sempre. Always. Se você julgar necessário, faça algumas anotações em seu caderno. Always significa sempre. Always. Peter, always. Peter, sempre. Tá legal? Listens significa ouvir, tá? Ou dar atenção. Listens. Anote aí em seu caderno. E a letra T você não diz listens, não, e sim listens. Ele é um T para dentro, tá? Você fala com a língua presa lá no fundo. Listens. Mas não importa se você não conseguir pronunciar isso corretamente agora. Com o tempo você vai pegando o jeito. O foco nosso aqui no começo não é a pronúncia de forma alguma, mas sim criar a sua base de conhecimento. Peter always listens. Peter sempre escuta to his mother. A expressão to his mother significa sua mãe, tá legal? His, no inglês, é uma palavra, é um pronome possessivo, tá? Que vem dele, ou seja, significa dele, a sua, dele, é de uma terceira pessoa. His mother. Mother, no inglês, significa mãe, tá? E aqui as letras TH têm som de D, tá? E a letra O é como se fosse a letra O com acento. Mother,
mother significa mãe. Se você achar importante, anote isso em seu caderno. Tá? E a palavrinha to, quando dizemos no português, ele escuta a alguém, e é isso que significa a palavrinha to. Aqui você nem deve dar muita atenção a isso, apenas entender que esta sentença significa isso. Peter always, sempre, listens, escuta, to his mother, a sua mãe. Você poderia trocar, tá, Peter por qualquer outra pessoa, inclusive algum conhecido seu, e montar esta sentença e dizer fulano de tal sempre escuta a mãe dele. Peter, ou Rodrigo, meu caso, né? Rodrigo always listens to his mother. Tá legal? Então, é muito importante que você vá anotando aí estas palavrinhas em seu caderno, porque elas já irão começar a formar o seu vocabulário. E se você julgar necessário, anote também a forma como eu escrevi esta palavra no guia de pronúncia. A forma, digamos assim, abrasileirada. Tá? Quando você pronuncia corretamente esta palavra e lê esta palavra construída, tá? Usando os arranjos, como se fosse no português, tá? Usando as letras de acordo com os sons do português, você torna isso mais familiar ao seu cérebro e não cria tanto espanto. Tá? Você tende a memorizar melhor. Eu trabalho muito com essa técnica no meu curso de alemão e tem funcionado bastante para o pessoal conseguir memorizar, que é realmente um grande desafio, memorizar palavras e pronunciá-las corretamente. Tá legal? Então aqui já analisamos a nossa primeira frase. Vamos para a segunda frase do nosso pequeno texto. He always does what she says. He always does what she says. Note que você não sabia, supostamente, nada no idioma inglês. Agora você já reconheceu uma palavra aqui no meio. A palavra always. Você sabe que significa sempre. Tá legal? He always. He significa ele. He always. Ele. He. Ele. He always. Ele sempre. Does. A palavrinha does, tá? Você não diz does, does, como se fosse o D, o A com o circunflexo e a letra S, tá? Eu vou colocar assim no guia de pronúncia para facilitar a pronúncia para você. He always does. Does significa faz. He always does. Ele sempre faz. Veja como tudo começa a ganhar sentido agora. What she says. What, aqui mais uma vez, a letra W tem o som de U, tá? O H apenas estica um pouco esse som, não a pronúncia é realmente muito simples. What vem de WhatsApp, ou mais conhecido como Zap aqui no Brasil. E significa o quê? What? O quê? What significa o quê? What she, ela. She significa ela. Você acabou de aprender ele. He. Então temos she, colocamos o S na frente, temos ela. Ele e ela, tá? He and she. Ele e ela. E no final da frase temos a palavrinha says. Que significa diz, tá? Ela diz, tá? Na terceira pessoa, não vou entrar em detalhes aqui sobre conjugação de verbos. Nós trabalharemos isso em outras aulas. Você não deve se preocupar com isso, apenas saber que says significa diz quando uma terceira pessoa está dizendo. What she says, o que ela diz, tá? Você poderia, obviamente, dizer ele diz, he says, ele diz. He says, ou she says, ela diz. Tá legal? Então aqui, veja só quanta coisa você já aprendeu. Vejamos as duas frases em sequência. Peter always listens to his mother. Peter sempre escuta a sua mãe. He always does what she says. Ele sempre faz o que ela diz. Ou, né, traduzindo, adequando um pouco essa frase, o que ela manda. Porque a nossa mãe manda e o que mãe fala devemos obedecer, não é mesmo? Então, se você acha que é muito conteúdo, para esta aula, já anote essas duas frases, tá? Anote todas as palavras que eu já te ensinei até aqui e, se você julgar necessário, também anote a forma como nós construímos elas usando o guia de pronúncia.
ela construirá a base do seu conhecimento. Você poderá baixar este texto em PDF para revisar a aula. Estamos criando um contexto onde todas as palavras que você aprender aqui, ao ler este texto, tá? Ou pensar neste texto, você irá lembrar delas, tá? É uma técnica de memorização. Que nem uma técnica que existe, onde você imagina uma casa com vários cômodos, cada cômodo uma cômoda, cada gaveta você guarda um tipo de conhecimento. E nós acessaremos esse conteúdo, esse vocabulário, puxando na memória algumas pequenas histórias, tá? É muito melhor. Isso funciona ao contrário de decorar palavras soltas ou sentenças, expressões avulso. Isso não funciona. Não funciona para memorizar, não é assim. Tá legal? Então vamos dar continuidade à aula e ir para a próxima frase. Na próxima frase temos a seguinte expressão: If his mother says, brush your teeth, tá? If his mother says. If significa se, tá? Você já deve ter visto ou ouvido esta palavra em algum lugar. If significa se, tá legal? If his, sua, a dele, tá? If his mother, se a mãe dele, a mãe de quem? A mãe de Peter. If his mother says, diz, e o que a mãe dele supostamente diz, né? Se a mãe dele diz, o que ela diz? Brush your teeth. Brush your teeth. Brush significa escovar, tá? Está na forma imperativa, ela está mandando escove. Brush. Your é seu. Your. Anote aí. Your. Note a pronúncia desta palavra aqui embaixo. Essa palavra é muito importante, aparece demais, tá? A palavra your é um pronome possessivo que significa seu. Your, seu. E teeth significa dentes, tá legal? Teeth, dentes. Your teeth, seus dentes. E a letra TH, no final, quando no finalzinho de uma palavra tem o som de F. Teeth, você não diz tit. Não, isso está incorreto, errado. É teeth. Mas você não deve se atentar tanto assim à pronúncia. Então, temos aqui a nossa frase. If his mother says, brush your teeth. Se a mãe dele diz, escove os seus dentes, então continuamos a frase. Peter, o nosso personagem, brushes, escova, tá? Brushes, escova, vem do verbo brush, escovar. Brushes his teeth. His, dele, teeth, dente. Peter escova os seus dentes. Veja só quanta coisa você já está aprendendo aqui, eu te garanto. Quando você pegar, depois de terminar esta aula, amanhã, no dia seguinte, reler este texto, você irá se lembrar da maioria das palavras. Eu garanto a você. Você irá se lembrar da maioria das palavras e irá se lembrar desse professor aqui te explicando cada uma delas, porque você está estudando um pequeno contexto e não coisas aleatórias. Dando continuidade agora para a próxima frase, temos If his mother says, note que é a mesma expressão. If his mother says, se a mãe dele diz, if his mother says, e o que ela diz aqui agora? Go to bed. Go to bed significa vá para a cama. Vá já para a cama. Go significa vá. Go. To, para. Bed, cama, tá? Aqui a letra E na palavrinha bed é como se fosse a letra E com um acento. Você não diz bed, sim bed. Go to bed. Vá já para a cama, mocinho. Então, completamos a frase. Peter goes to bed, tá? If his mother says go to bed, se a mãe dele diz vá para a cama, Peter vai para a cama. Peter goes to bed. Tá legal? Temos um verbo no inglês, tá? Um verbo que você encontrará na mini aula exclusiva sobre verbo desta aula aqui, que é o verbo go ou to go no infinitivo. Todos os verbos no inglês são precedidos da palavrinha to, tá? Que é a forma como vemos eles no dicionário. É o famoso infinitivo, verbo sem conjugação. No inglês,
praticamente não temos nenhuma conjugação, os verbos só sofrem algumas pequenas alterações na terceira pessoa, ou seja, ele, ela, tá legal? Que é quando adicionamos a letra S na frente do verbo ou as letras ES, que é exatamente o que você está vendo aqui, tá? De go, fomos para goes, goes, porque é o Peter, é ele. Peter goes to bed. Peter vai para a cama porque a mãe dele mandou, tá? E temos a nossa próxima frase, temos Peter is a very good boy. Peter is significa tá? A significa um. Peter é um very, muito, good, bom, boy, garoto, tá? A very good boy, um garoto muito bom. Very good, no inglês, é uma expressão que significa muito bom. E a palavrinha boy significa garoto. Very good boy, muito bom, um garoto muito bom. Você poderia até mesmo afirmar sobre algum conhecido seu, tá? Ele ou ela, dizendo he is a very good boy. Ele é um ótimo garoto, um garoto muito bom. Ou ela é, né? She is a very good girl, tá? Boy é garoto e girl é garota. Como pronunciar girl? Girl é a língua lá no céu da boca, tá? Girl o I aqui é como se fosse um A com uma espécie de acento circunflexo, tá? Girl, você não diz girl, é girl. Girl. O R e o L é como se fosse um R um pouco mais caipira lá do interior com um L no final. Girl, tá? Pode parecer um pouco ridículo realmente eu ficar pronunciando assim desta forma, mas é para te ajudar a entender a pronúncia, tá? He is a very good boy. Ele é um garoto muito bom. Se você achar necessário, anote esta expressão em seu caderno com o guia de pronúncia que eu estou colocando aqui embaixo. E a outra frase é she is a very good girl. Uma garota muito boa, tá legal? Continuando para a próxima frase do nosso texto, temos a good boy, um bom garoto, tá? Um good, bom, boy, garoto. O verbo listens, tá? A palavrinha listens, na terceira pessoa, escuta, to his mother. Aqui é uma afirmação. A good boy listens to his mother. Um bom menino, tá? Dá ouvidos à sua mãe, respeita a sua mãe, escuta a sua mãe. É isso o que estamos vendo aqui, tá legal? Eu espero que você tenha aproveitado bastante essa aula. Nós estudamos até a metade do texto, tá? Na próxima aula, iremos estudar a outra metade. As aulas base, as aulas principais deste curso são divididas em duas, para não nos estendermos muito, para que você tire um tempo também para fazer algumas anotações em seu caderno, reler o que você já viu até aqui e assistir também às aulas satélite, as aulas adicionais desta aula, que são as aulas sobre verbos, expressões e gramática, tá legal? E veja quanta coisa, se você não sabia nada, quanta coisa você já viu até aqui. E mesmo que você se esqueça de alguma coisa amanhã, você não irá se esquecer de tudo. Normalmente retemos de 60% a 70% do que estudamos. Você estará todo dia retendo um pouquinho mais e conteúdo novo. E ao final de um mês saberá de muita coisa em inglês. Será capaz de ler bastante coisa em inglês, entender e até mesmo falar muita coisa, tá legal? Então eu te vejo na próxima aula para a gente terminar de estudar este texto aqui, tá legal? Um grande abraço.